Gamers. Onde vivem? Como se reproduzem? Do que se alimentam? Com quem moram? Onde se reúnem? Onde se escondem? Hoje, na aula de etnografia. Analisamos os hábitos dos ditos gamers e aproximamos suas características com o método de interacionismo simbólico, que diz que a sociedade está em constante mutação. Podemos relacionar essa afirmação com o mundo dos jogos, que graças à evolução da internet possui diversas atualizações, porém sem perder a essência dos mesmos. De acordo com o método, também é possível perceber que no mundo dos gamers são utilizadas diversas palavras e ações que são usadas somente por eles e que alteram de plataforma para plataforma. Sendo assim, somente um jogador ativo é capaz de entender e decifrar o que está sendo apresentado aos mesmos por meio dos jogos. Podemos concluir assim que os papéis para conduzir uma etnografia desta tribo seria o participante completo, o qual está totalmente imerso na comunidade e não divulga sua agenda de pesquisa, e o participante como observador, o qual está imerso na comunidade, mas sabe-se que ele faz pesquisa e tem permissão para fazê-la. O grupo se comunica muito através de símbolos, construindo assim um selfie muito particular. Isso relaciona com o fato do pesquisador pesquisar, fazer imersão no mundo dos seus sujeitos e não ser um observador neutro das atividades deles. Gamer é o nome dado aos popularmente conhecidos como jogadores de videogame. Estes podem ser tanto profissionais quanto amadores. O termo gamer ou game player geralmente se referia a um grupo que jogava Role Game Player, RPG, ou jogos de miniatura. Entretanto, mais recentemente, o termo tem crescido e incluído jogadores de videogame. O primeiro videogame lucrativo da história surgiu na década de 70 nos Estados Unidos, desenvolvido pelo Atari. O jogo utilizava a plataforma arcade e era movido a moedas. Consequentemente, com a instalação do jogo em bar, os criadores de videogame viram que era possível o lucro acima disso. Sendo assim, em junho de 72, a empresa Atari foi fundada. A partir disso, os jogadores de arcade foram os primeiros gamers hardcores. As partidas duravam mais de horas, conhecidos todos os truques de manhas para colocar seu número no topo da lista do high score. Logo na mesma década, a Atari lançou um console chamado Atari 2600, que popularizou de verdade a prática de jogar um console. O seu grande momento foi em 1980, quando a Atari lançou sua versão de Space Invaders, o primeiro arcade licenciado para um console. Depois do grande sucesso nos Estados Unidos com os primeiros jogos, eles chegaram ao Brasil com máquinas de fliperama, mas logo passaram a ser consoles caseiros. O primeiro console criado no Brasil foi o Telejogo, criado pela Ford Motor Company em 77, que, embora seja famosa pela criação de carros, já tentou sorte no mundo dos gamers. O Telejogo era um aprimoramento do telegame americano Atari. Então, Vicente Vader, por que esse nome? Todo mundo te conhece por Vader e Vicente Vader, e como surgiu isso? Porque eu adoro Star Wars desde criança e tinha uma foto na minha casa, pequenininho, com 3 anos de idade, eu com um capacete do Darth Vader, que eu ganhei do meu pai, um amigo meu que era o Daniel, ele ia lá em casa, e ele sempre me chamava de Vince, porque eu sou o Vicente, ele chamava de Vince, e um dia ele olhou e falou, cara, você é o Vince Vader, cara. E aí, ficou... Quais jogos você obteve seu primeiro contato? Assim, foi com Star Wars que você entrou nesse mundo? Foi como? Bom, na verdade, assim, as lembranças mais antigas que eu tenho com game, assim, são com games de tabuleiro, mas minha vida mudou muito quando eu ganhei meu primeiro videogame. Foi em 84, mais ou menos, era um Atari. Foi o primeiro videogame? Foi o meu primeiro videogame. Aqui no Brasil, na verdade, antes do Atari, a gente tem o Telejogo, né, que ele era um que você só mexia horizontalmente, ele tinha um joguinho de tênis de mesa, mas o Atari ele é o primeiro console que a gente consegue, a gente tem jogos, a gente tem cartuchos, né, ali, e foi uma mudança muito grande na minha vida, o Atari, porque na minha cidade tinha lá um fliperama, meu pai me levava de vez em quando lá, e tinha aquele lance de que se você jogar um jogo eletrônico, era você ir num lugar que tinha o arcade lá para você jogar, não em casa. 1984 foi um ano de muitas modificações no meu lar, porque assim, junto com o videogame chegou um videocassete também, né? Então, de repente, a televisão ela deixou de ser um lugar que você via programas que tinham um horário certo. Escolhia
o que eu queria ver, o que eu queria jogar, então foi uma mudança muito grande. E quais eram os jogos, mais ou menos? Olha, tem sim, tenho fresco na minha cabeça todos os jogos aqui, assim, meus favoritos eram Pac-Man, né? Tinha um que era o Hero, que era um jogo incrível também, que era um jogo de plataforma 2D muito legal, tinha o Frogger, que você tinha que ajudar o sapinho a atravessar a rua, né? Tinha o Pitfall, que era um jogo muito legal. Tinha Mario nessa época? Não, o Mario ele vai chegar no final ali da década de 80, junto com o Nintendo, no Japão o Famicom e nos Estados Unidos o Nintendo 8 bits, né? O jogo que vinha, inclusive, com o console da Nintendo era o Super Mario Bros, o primeiro, né? E como que você se envolveu com essa área, assim, quando que deixou de ser um hobby pra jogar, tipo, depois de escola e pra relaxar, assim, como uma série, e passou a ser uma coisa que você levou pra vida mesmo? Quando eu sou formado aqui na SPM, né? Eu sou formado em PP aqui, eu me formei em 2000, eu entrei aqui na faculdade em 97, eu me formei em 2000, e em 99 para 2000 eu fui trabalhar com a internet. Eu trabalhava no Terra, na época, né? E eu trabalhava na época num site de entretenimento dentro do Terra, que chamava fulano.com.br. E o site, na verdade, ele era um game, né? Você tinha jogo de adivinhar, jogo de pistas, e eu entrei para fazer conteúdo. Eu comecei a sacar que ali o game era linguagem. E o game ele poderia ser um modelo de negócio. Ele era uma ferramenta que, assim, que lá dentro você vendia anúncios, você fazia parcerias com marcas, e eu sempre desenvolvi esses jogos com viés publicitário. Agora foi mesmo em 2007, com o surgimento dos smartphones, que comecei a fazer games para plataforma móvel. Então hoje basicamente eu divido meu tempo dando aula aqui na SPM, de plataformas digitais, e eu dou aula para Tech, uma disciplina que chama Game Essentials, e à noite, nas eletivas, eu dou a disciplina de Game Design. Paralelamente eu trabalho com a Grow Jogos, hoje eu desenvolvo alguns jogos de tabuleiro para Grow, e junto com a Silks, que é um estúdio de uma empresa digital, a gente desenvolve alguns games para a plataforma móvel, smartphone e tablet, né? Quais jogos fazem parte do seu cotidiano, assim, do seu entretenimento? Hoje eu acabo jogando muito mais o PS4. Eu até jogava PC uns anos atrás, e tá no meu radar agora, eu quero muito comprar um Nintendo Switch. Nosso professor disse que você defendeu uma tese de pós no leste europeu. Exato. Qual foi o país? Na Eslováquia. Eslováquia. Eu fiz um pedaço do meu doutorado lá na Eslováquia, e aí eu fiz meu pós-doutorado lá, que foi sobre o tema Adver Games, que é justamente esse encontro entre advertising e game, né? Onde o game encontra com a publicidade ali. O que mais te chamou a atenção para realizar a tese e apresentar logo na Eslováquia? O governo lá enxerga games como um modelo de negócio, enxerga games como tecnologia. É um mercado que, na verdade, assim, já está mais avançado, inclusive em termos de legislação e profissionalização. Qual seria o melhor país, assim, país ideal para um gamer trabalhar? Sei que não é o Brasil, queria saber por que não o Brasil, se você já sofreu algum tipo de preconceito trabalhando com isso, se você não tem muito insumo para trabalhar com isso. Eu costumo brincar que, assim, até o último livro que eu escrevi, ele chama Level Hard, Criando e Produzindo Games no Brasil, né? Mas a Level Hard, assim, não necessariamente porque é um difícil ruim, é porque é um difícil desafiador, porque o mercado aqui está começando, né? A gente ainda está engatinhando muito, que nem eu falei, a gente não tem legislação muito clara para isso, a gente ainda tem muita gente, assim, muitas empresas produzem o game junto com o aplicativo, junto com o sistema, o game é um pedaço ali, né? Eu diria que 2025 ali, eu tenho uma expectativa ali, né, de um mercado que talvez se desenvolva mais. Agora, claro, você tem cenários muito mais desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, Japão, Coreia, né? Você vê uma ascensão feminina nesse mundo? Bom, tá mudando muito, né, esse cenário, assim. A gente tem sim uma presença feminina maior hoje, eu acho, na parte de produção. O que eu acho que acontece é que, assim, esse mercado de games ele é muito tóxico. Acho que sim, existe ainda uma questão machista muito grande nisso, né? Tem essa coisa de que não, meninos desenvolvem games, meninos são bons de games, assim. Se eu disser pra você, não, é equilibrado? Acho que não. Você acha que o público de gamers aqui no Brasil é muito grande? Do ponto de vista mesmo aqui da pesquisa deles, que 75,5% dos brasileiros jogam alguma coisa, né? Isso se dá muito pela ascensão mesmo do smartphone. Mas 53% do público que joga é um público feminino. Conta um pouquinho pra gente do Game Lab. Todo semestre agora, assim, a ideia é trabalhar com um projeto real. É um espaço de estudos, é um espaço, assim, de não só de estudar academicamente, teoricamente os games, mas de fazer projetos, assim, materializar projetos reais com games. Entendi. Tem algum tipo de evento que vem à sua cabeça quando você pensa em reunião? E tem a Brasil Game Show, né? E acho que a Comic Con, acho que hoje são os dois eventos. Curitiba tem o Geek City também. Tem algum nome que você usa online, ou se você usa um codinome, ou se é seu nome mesmo, André?
Durante algum tempo eu usei o nome Melody, com 2 L's. Porém, o que aconteceu? Chegou aquela MC Melody. Então eu abandonei esse nome e voltei com um apelido meu de infância, que é Deco. O que você considera mais desafiador no mundo dos gamers? Seguir carreira é bem desafiador e ser aceito pela família que você gosta de jogar é a coisa mais desafiadora que eu enfrento até hoje, eu acho. Em relação à sociedade, você sente algum tipo de preconceito? Com certeza. Volta e meia tem estereótipos na internet. Por exemplo, uma das propagandas da NET, com 2 meninos que estão jogando. E um deles é um gordinho, branco, ruivo, que tá comendo salgadinho, gritando. Meio, assim, faz meio que a imagem do jogador de videogame. Só que a gente sabe que, no fundo, não é tudo isso. Tipo, tem essa galera? Tem. Mas ela não representa a gente, jogadores. Às vezes é uma falta de investimento com os gamers, porque rola certo preconceito por falar que é um joguinho, simplesmente assim, um joguinho, por exemplo, de computador. Acho que o fato ainda de ser mulher e de ser gamer ainda assusta um pouco as pessoas. Acho que a sociedade ainda tem muito uma visão de que esses jogos são para meninos e que as mulheres têm que fazer outras coisas, que elas podem desenvolver outros talentos sem ser esse, ou que elas não vão ser tão boas quanto os homens. A imagem de uma mulher e a imagem de gamer, elas não casam muito. E acho que tem que provar que uma coisa não tem nada a ver com outra, que na verdade todo mundo pode fazer o que quiser. Como é que você começou a jogar? Como é que você se inseriu nesse mundo de gamer? Cara, então, o videogame sempre acompanhou minha vida. Desde pequeno, eu tive meu primeiro Super Nintendo, eu comecei a jogar Mario lá. E desde então eu nunca parei, sabe? Só que eu só fui, criando mais hábitos pra ser um gamer mais hardcore, jogar mais, sabe? Me dedicar mais aos jogos. Deixei de ser um gamer casual lá de começo pra me dedicar mais a fundo aos games, em uma etapa da vida. Eu tenho 2 irmãs mais velhas. Elas jogavam bastante com as amigas, assim, faziam uma reunião de uma galera no quarto. E elas davam um controle pra mim sem fio. E aí teve um dia que eu liguei o negócio e comecei a jogar. E elas perceberam que eu tava jogando mesmo. Então foi ali que meu primeiro contato com o videogame. Mais tarde eu ganhei meu primeiro PlayStation 1. E é isso, eu só continuei. E na verdade, vendo meu irmão jogar, e eu sempre achava muito legal, sempre tentava ficar tirando ele do computador pra eu poder jogar um pouquinho. Então acabei criando um pouco dessa paixão por causa dele mesmo, assim, de tanto ver ele jogar e também, né, por ser mais velho, a gente sempre quer imitar, quer ser meio igual. Aí acabou que nasceu também essa paixão em mim. Futuramente, assim, depois que você acabar a faculdade, você pretende trabalhar com isso em algum ponto? Eu penso em trabalhar em gamificação, sabe? Que é aplicar conceitos de games no marketing, em marcas e tudo mais, mas especificamente com games não sei. Sempre tive um sonho de ser um garoto que ganha pra jogar. Assim, jogar competitivamente é meu maior sonho ainda. Eu pretendo entrar em alguma organização de jogos que administra um time de jogo competitivo e trabalhar nesse meio. Não jogando, mas atuando no bastidores. Qual o seu jogo favorito? Eu acho que é Civilization 4. Atualmente eu tô jogando muito League of Legends, porque eu acho que é um jogo muito desafiante e eu quero demonstrar que eu não sou um jogador normal, um jogador conveniente ou do padrão que as pessoas pensam. Eu quero demonstrar que eu tenho uma habilidade muito melhor dentro daquele jogo. Eu comecei a jogar Counter-Strike, na verdade, eu não jogava muito, eu já tinha visto meu irmão jogar, mas sempre, né, pensei que era mais coisa dele, nunca fui muito desses jogos de tiro. Normalmente agora tá sendo o que eu mais passo meu tempo. Quanto tempo você passa jogando, mais ou menos? Chegou uma época, que eu joguei, viciadamente horas e horas por dia, sabe? Hoje em dia, o quão regularmente você joga? Hoje eu jogo muito pouco, perto do que eu jogava no passado. Eu jogo em alguns fins de semana, quando eu não tenho que fazer trabalho ou coisa assim. Na sua época de game, assim, heavy user, você tinha amigos desse meio e se encontravam pra jogar? Olha, na época não muito. Na época eu jogava mais offline. Eu sempre fui um gamer mais offline, sabe? De jogar sozinho em casa. Eu fiz muitos amigos pela internet em volta do Brasil inteiro. Eu tenho um grupo de Manaus, de Rio de Janeiro, Sergipe, Salvador, que a gente se fala até hoje via WhatsApp. Nunca rolou um negócio de se encontrar pra jogar. A gente sempre jogou cada um na sua casa online. Tinha algum gamer, assim, que você se inspira? Você se inspirava? Quando eu era mais novo, eu gostava muito do Zangado. Era um canal de YouTube de análises. Eu adorava ele. Existe um youtuber chamado Yoda, que ele faz stream e vídeos de League of Legends. Ele ganha dinheiro com o jogo, ele tem uma ONG chamado Yo Gamers do Bem, alguma coisa assim.
que ele leva computadores profissionais de jogos para escolas públicas, para as pessoas carentes. Então ele mostra muito que dá muito bem para você ganhar em cima do jogo, jogar profissionalmente e fazer uma vida tranquila através disso. Qual jogo você começou? Foi com o Mario no Super Nintendo? Foi, eu acho que Mario 3. Super Mario Bros 3. Meu primeiro contato com videogame foi o Super Mario Bros. Você conhece alguma mulher nesse meio? Alguém que te inspira ou alguma amiga que você conheça que joga, enfim? Putz, mulher... Hoje, tipo, a maioria dos gamers são mulheres, só que não as hardcore. Mas, tipo, tem algumas youtubers gamer. Eu lembro que na época tinha Dinossauro, D, Galvão, alguma coisa assim, mas elas não fazem mais o sucesso que elas faziam. Mas a maioria dos youtubers são homens. Tipo, digo, 99% dos youtubers que eu conheço são homens de games. Alguma revista e site você acompanha? Ou Instagram, alguma plataforma? Eu sigo acho que uma página no Facebook chamado Mais Esportes. Ele conta notícias do esporte do League of Legends e alguns outros cenários, tipo Counter-Strike, Dota, Rainbow Six, Fortnite. Em algum momento você pensou em desistir? Eu já vi isso como opção. Eu parei um tempo, depois que eu repeti um ano da escola por conta de jogo. E depois daquilo eu falei, não, eu tenho que levar a coisa um pouquinho mais a sério. Eu tenho que parar de jogar, administrar mais meu tempo. Olha, pra ser bem sincero, eu acabei desistindo já da minha carreira de ser gamer. Primeiro que eu acabei minha faculdade, acabei me tornando advogado. Hoje eu jogo no computador Counter-Strike apenas como hobby. Entretanto, às vezes aparece a oportunidade, por exemplo, de jogar para uma equipe que às vezes eles acabam pagando. E com isso, assim, sempre fica um hobby sério. Já pensei, porque muitas vezes por pressão dos outros, assim, já quase também desisti, mas no fundo é o que eu gosto de fazer, então me mantive firme. Para os meninos, assim, meninas, enfim, pessoas que estão começando agora, você daria algum conselho? Vá bem à escola e demonstre que você consiga fazer os dois ao mesmo tempo. Por mais que você não se dedique muito agora ao jogo, ao que você gosta, uma hora você vai ganhar a confiança dos seus pais para conseguir isso. Estude bastante o jogo, porque não é simplesmente um joguinho. Estude bastante, aprenda bastante sobre o jogo, que com certeza ele tem muito a te oferecer. Acho que não desista, muita gente vai te falar que não é pra mulher, que você não vai chegar longe com isso. É afim, assim, se você realmente vê que é isso que você quer, vai fundo, porque pode dar muito certo e é muito legal. Em geral, o mercado de games está em plena expansão no Brasil. Essa expansão se deve por vários motivos, mas o principal são as novas tecnologias que facilitam a forma de começar a jogar, como, por exemplo, de dispositivos móveis e smartphones. Além disso, novas mudanças têm ocorrido no cenário, como a transformação da demografia dos jogadores e dos desenvolvedores. A presença feminina no ambiente profissional tem se destacado. O cenário atual é mais dominado pelas mulheres. É possível perceber isso por conta da pesquisa Games Brasil, que mostrou que a presença feminina é maior que a masculina entre os gamers, ou seja, 6 em cada 10 jogadores são do sexo feminino. Com a integração de ferramentas e tecnologia, os games já não são apenas uma atividade de lazer. Tratam-se de um recurso que pode ser integrado às outras áreas da vida, desde o trabalho à educação. O processo é conhecido como gamificação e permite a adoção de várias estratégias. Com isso em mente, é possível observar que o universo de games se tornou muito maior que apenas uma mera distração, tendo se mostrado como um gigante estimulador do grande lado lúdico da sociedade como um todo.